Olá, estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é o último dia do mês de março do ano de 2020. Você já parou para pensar? Vamos tomar um café? Mas você já parou para pensar que no dia 31 de março você estaria confinado na sua casa, tendo aí esse tempo como um desafio para a nossa realidade global? Eu quero iniciar hoje no estudo do primeiro capítulo da carta de Pedro. E a primeira carta de Pedro, ela tem 5 capítulos e nós vamos iniciar hoje no primeiro. Estou tomando um café aqui nessa xícara, e essa xícara me lembra de uma data especial que vivemos em Veranópolis. Olha, dá um close nessa xícara. Eu ganhei essa xícara enquanto fazia ali um trabalho missionário com 30 adolescentes e mais uns 13 adultos. Fizemos um trabalho de evangelismo na cidade de Veranópolis, uma cidade que tinha um grupo muito grande de pessoas com dificuldades emocionais. E nós fizemos várias visitas e trabalhamos com aquele grupo. E daqui a pouco vocês vão ver uma foto aqui do grupo que esteve comigo fazendo esse trabalho missionário. E essa xícara foi um presente deste grupo para mim. Foi entregue, na verdade, pelo Vitor Tufa e sua mãe Marizinha, uma grande enfermeira, amigos, e me entregaram essa xícara pelo cuidado pastoral com a vida deste grupo. E quero convidar você, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro e no primeiro capítulo. Acompanhe comigo a leitura e eu vou explicar o porquê que eu estou tomando hoje, nessa xícara, esse café, tá bom? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Eu inicio o nosso tempo aqui dizendo a você, webnauta, ouvinte, participante, igreja, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Hoje, no dia 31, fazem 12 dias que se iniciou o isolamento social na cidade, na Baixada Santista, aqui na cidade de Santos. Nas demais cidades circunvizinhas. Por que que eu falei disso? Porque nós ficamos aproximadamente 12 dias nesse trabalho missionário. E eu fiquei 12 dias com 30 adolescentes, sem ter internet, sem ter videogame, sem ter nenhum tipo de entretenimento, mas tendo a palavra de Deus como nosso objetivo maior. Ficamos ali naquela região, evangelizando, visitando, orando e cuidando de outras vidas. E não vimos o tempo passar. Quando você tem uma rotina que você prioriza a palavra de Deus com você, a sua rotina, ela passa sem com que você perceba. Então,
Desta forma, eu quero te incentivar a ocupar a sua mente com as instruções da palavra de Deus. A carta de Pedro, Pedro o apóstolo, Pedro era alguém tempestivo, alguém que primeiro falava e depois pensava. Pedro primeiro agia e depois pensava. Mas o Senhor foi lapidando Pedro, trabalhando na sua vida. Esta carta, ela é datada de aproximadamente anos 65 da era cristã. E provavelmente o apóstolo Pedro, a quem é atribuída esta carta, escreveu em Roma, estando em Roma esta carta. Ele escreveu para esses peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. E a partir do verso 3, olha o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança ou esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Você ouviu que ele atribui a misericórdia de Deus, ele atribui a esperança viva por meio de Jesus Cristo, e ele atribui a uma herança que não pode ser perecível, que está guardada, intocada de alguém roubar ou retirar ela, mas está em segurança na eternidade. Verso 5, ele diz que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Pedro está falando aqui para um grupo em grande perseguição, em grande sofrimento, vivendo perigos de todo tipo de espécie. E ele diz que estes irmãos em Cristo, eles têm um Deus misericordioso que nos regenera para uma esperança viva por meio da salvação de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer ou perder o seu valor ou ser maculada. Se você tem Jesus Cristo como seu único Salvador, você faz parte deste grupo de quem Deus teve misericórdia, e você tem uma esperança que não pode se corromper. Verso 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indescritível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 9.
Pedro destaca que a provação, a perseguição, ela faz parte de um processo de refinamento da nossa fé. Muitas pessoas, quando estão nesses períodos de dificuldade, de opressão, de luta, de medo, de pavor, de ansiedade, de insegurança, se desesperam, querem jogar tudo para o ar, como se isso fosse resolver. Na verdade, não resolve. Apenas revela a qualidade da fé que você tem. As lutas e as dificuldades vêm para todos. Mas aqueles que têm este compromisso com esse Deus que nunca perde o seu poder, eles têm uma leitura diferente dos momentos de provação. Nesse momento eu quero que você tenha aqui uma atenção comigo. Não estamos dizendo que as coisas estão fáceis. Não estamos dizendo que é agradável ficarmos confinados em nossas casas. Mas estamos dizendo que esse Deus permite isso. E neste momento Ele também está trabalhando no seu coração, na sua fé, no seu caráter, no seu relacionamento com Ele. Deus quer se relacionar com você. E nos momentos de maior dificuldade, Pedro diz que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. A sua fé é genuína? A sua fé resultará em louvor, glória e honra a Jesus Cristo? Esta é a primeira pergunta deste momento de devocional. Nesses momentos, nós vamos perceber aqueles que de fato estão comprometidos com o Senhor Jesus, que estão entendendo que Ele está no controle, até no meio do coronavírus, até no meio desta epidemia global. Jesus está no controle de tudo que está acontecendo. É difícil se você não olhar pela ótica dele. E o apóstolo Pedro continua dizendo, verso 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, verso 13, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um,
Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olha como ele destaca agora a efemeridade da vida, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu vou finalizar no verso 3 do capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro, ele destaca a importância da santificação no processo da compreensão daquele que os chamou para a salvação. Nós, como cristãos, precisamos olhar para a salvação, abandonando neste tempo tudo que não combina com a salvação do Senhor. Devemos lutar para não termos maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Não devemos ser pessoas que ficam murmurando, maldizentes. Devemos entender que Deus é bom o tempo todo. Ele quer um amor sincero entre as pessoas. Ele quer um relacionamento verdadeiro. E o Senhor, através do seu Espírito, Ele nos convida para uma vida de santidade. A esperança que Deus nos dá no meio da dificuldade é de que o cristão sabe que Cristo está no controle, voltará para buscar a sua igreja, e Ele nos preparou uma herança que não pode ser corrompida. Assim, nesta tarde, eu quero te convidar, se aproxima mais do Senhor, ainda mais, a partir de hoje, valorize esse tempo de leitura da Bíblia, tome um café agradável, enquanto você está lendo a Bíblia, faça isso como algo prazeroso, invista tempo nas Escrituras, e ela vai mudar a sua mentalidade, ela vai produzir a esperança adequada para a gente passar por esse tempo de confinamento e todos os outros tempos mais que o Senhor sabe que serão necessários. Hoje, no último dia de março, dia 31, eu quero aqui mandar um abraço para o Gil, que fez aniversário. Deus abençoe, Gil, a sua vida. Ontem, o João fez aniversário.
Deus abençoe João. João é o neto do irmão Carlos, filho da Ariane e do Lucas. Resposta de oração. E eu quero te dizer, para o João e para o Gil, a esperança verdadeira é Jesus Cristo. A Torre Eiffel perdeu a sua graça no momento. A Disney está fechada. E nos Estados Unidos, o isolamento é até o dia 30 de abril. Tantas situações estão sendo aí abaladas, o mundo está sendo sacudido, mas a palavra de Deus permanece relevante, atuante e totalmente penetrante no seu coração. Confia no Senhor, porque a palavra dele permanece eternamente e ele te oferece uma herança eterna que começa hoje e nunca mais terá fim. Deus te abençoe. Estamos multiplicados e nunca encerrados.